Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, terça-feira. Vamos caminhar com Jesus? Acabei de chegar do plantão, tem 5 minutos que cheguei do plantão. Estou até com o cabelo assim totalmente alvoroçado, é assim mesmo, né? Mal deu tempo de tomar um banho. Mas o importante é que a gente está aqui, a gente está junto, né? Vamos fazer a nossa reflexão de hoje, né? Hoje eu tive uma grande felicidade, que eu estava lá no hospital, encontrei uma pessoa que trabalha comigo lá, né? Essa pessoa virou e disse: doutor, é tão bom ver as suas lives. Eu não vejo ao vivo, não, eu vejo depois, mas o importante é que é bom. Sabe, é legal quando a gente recebe um retorno assim inesperado, né? Porque não é uma pessoa nem que vê a live diretamente, né? Não assiste ao vivo, assiste depois. É bom quando a gente ouve as pessoas assim que participam, né? Tem algumas pessoas, amigas minhas, que também fazem isso. Oi, Robert. Boa noite, paz e bem. É bom quando a gente encontra esse retorno inesperado, esse retorno assim, de repente, é legal. Gosto muito dessa experiência, né? Nós estamos aí, daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão de hoje, né? Hoje, o texto em si, eu acho até que não vou fazer uma interpretação tão diferente dos outros. Mas eu acho que uma coisa que devíamos fazer e não fazemos é a atualização, né? Ou seja, mostrar o que essa leitura significa para nós hoje. Mostrar a aplicação dessa leitura para a gente hoje. Né? Então, acho que vale a pena a gente prestar atenção na mensagem. Né? Estou fungando um pouco hoje, porque hoje eu fiz o 23º teste. Né? Já são 23 testes até hoje, todos de Covid, todos negativos, inclusive o de hoje. Né? Eu brinco que eu tô escapando da Covid e estou fazendo teste toda hora. Né? Porque, como vocês sabem, eu tenho asma, né? Então, por exemplo, um dia como hoje, o nariz começa a entupir, eu começo a ter falta de ar, pronto. Pode ser Covid, pode, vamos fazer um teste. Como eu tenho também desvio de septo, toda vez que eu faço o teste fica irritado, né? Mas isso faz parte, né? Isso faz parte da minha história com os testes. Né? Não vejo nada demais, está tranquilo, a gente vai tocando o bonde. Né? Vamos esperar um pouquinho para a gente começar. Está quase na hora, tá, Robert? Falta menos de 1 minuto. Mas acho que vale a pena esperar aí, né, para a gente poder fazer a nossa reflexão juntos. Começou, deu 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição.
a maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. Esta pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziai as palavras de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Bom, a interpretação tradicional dessa leitura, que, de certa forma, é a interpretação que eu faço também, né? Existia uma lei que eles chamam de lei mosaica, porque é a lei trazida por Moisés, que é a lei revelada no deserto a Deus por Moisés. E essa lei tinha determinadas regras. E as pessoas organizaram essas regras, organizaram elas, e também surgiram algumas tradições, alguns acréscimos, alguns extras a essa lei. Entrou alguém: oi, Lázaro, boa noite, paz e bem. Então, essas regras, essas leis foram acrescidas aos mandamentos de Deus. E aí o que começa a acontecer? As pessoas começam a se preocupar em seguir essa tradição. Ah, não, porque a tradição, a regra, o não sei o quê, o não sei qual, o cânone, o não sei qual. E eles começam a se afastar de Deus, né? E alguns chegam a utilizar dessas tradições para legitimar o seu afastamento de Deus. Sabe, é muito doido, e é isso que Jesus questiona. É isso que Jesus vira e fala assim: como é que vocês fazem isso? Como é que vocês estão preocupados em seguir a tradição dos homens e não a lei de Deus? Ou seja, quando você começa a seguir a tradição pela tradição, a tradição se esvai. Ela esvazia-se de sentido. Se você se mantiver no ensinamento divino e seguir contra essas leis, essas regras, você provavelmente será criticado, mas você não estará distante de Deus. Essa é a discussão que Jesus trava aqui. Os seus discípulos não lavaram a mão antes de comer o pão, porque a tradição diz que tem que lavar a mão antes de comer o pão. Se o único motivo deles lavarem a mão é a tradição, então isso não tem nenhuma importância. Essa é a questão, né? Essa é a visão
que Jesus traz. E por isso que ele fala, vocês são hipócritas. Porque vocês prestam culto com o lábio, mas não prestam culto com o coração. Vocês estão distantes de mim. Sabe, São Vicente de Paulo, uma vez, observou que uma freira passou correndo por um irmão mendigo. Ele olhou e foi atender o mendigo. Depois que ele atendeu o mendigo, viu lá o que ele precisava, socorreu o mendigo, ele foi conversar com a freira. Irmã, você passou pelo mendigo, não cuidou do mendigo, você estava com algum problema, você estava com alguma dificuldade. Sabe, São Vicente, ele achava que havia tido um outro problema, ele estava inclusive preocupado com a freira. Não, Vicente, sabe o que acontece? É que eu tinha que fazer as minhas orações, eu estava atrasada para fazer as minhas orações da manhã. E aí Vicente olha e fala assim, mas minha irmã, se você tivesse atendido esse meu irmão mendigo, você teria feito todas as suas orações deste dia. Ou seja, a irmã, com toda a sua piedade, essa irmã não era uma pessoa má, mas ela estava tão presa à tradição, tão presa à regra, tão marcada naquela regra, que ela tinha dificuldade de fazer o grande mandamento divino, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Sabe, outro dia eu me encontrava ali na porta da igreja, porque eu sempre fico na porta da igreja, antes da missa. Se eu te for, mesmo quando eu não vou participar da missa, domingo eu costumo ir de manhã para uma das comunidades, mas se eu estou na igreja, está perto da hora da missa, eu vou para a porta da igreja. E uma paroquiana velha, frágil, virou, olhou para mim e começou a ouvir a música que estavam cantando. Ah, meu Deus do céu, que saudade da música. Eu queria entrar, mas eu estou com medo. Oi, Márcia, Bomba Paraíba é a Márcia. Tudo bem? Mas e bem, boa noite. Eu quero entrar, mas eu estou com medo. Não estou indo à missa porque eu estou com medo. O senhor entende? Minha filha, não me explica nada. Vem aqui até o antro da igreja e ouve a música, você vai ficar contente. Sabe, ela é uma pessoa que tem uma série de problemas de saúde e está se resguardando. Anda com máscara, se afasta das pessoas, porque ela está com medo de ficar doente. E eu entendo o medo dela. Né? E entendendo o medo dela, eu entendo que ela não consegue nesse momento. Ela está esperando o momento adequado. O que eu podia fazer? Eu podia seguir a regra, ou eu podia seguir a lei de Deus. Ah, não, mas a senhora tem que entrar porque a missa de domingo é sagrada, a senhora tem que assistir a missa de domingo, a senhora está errada em pecado mortal. É o fariseu. Qual é o mandamento divino? Minha irmã, eu entendo, não precisa justificar nada não, mas coisa está difícil, é normal. Mas vem aqui, ó, fica aqui nesse cantinho aqui e ouve a música. Eu garanto a vocês que essa minha irmã ficou muito mais feliz. Ela louvou muito mais a Deus na simplicidade de ouvir uma música de entrada do que se ela ficasse naquela missa, morrendo de medo, preocupada em se afastar das pessoas, porque ela realmente precisa se proteger. Sabe, é essa a lógica das coisas. A gente está criando uma tradição. E hoje isso acontece. Hoje as pessoas estão valorizando a tradição dos homens e esquecendo a lei de Deus. Né? A igreja, quando houve a diáspora, quando os nossos irmãos tiveram que sair passando pelo mundo inteiro, porque estavam sendo perseguidos pela maior força militar da história. Né? O Império Romano, na época dele, era um poderio maior do que a maior potência militar que nós temos hoje.
E eles estavam perseguindo aquele grupelho de homens e mulheres que não tinham a mínima condição de enfrentá-los, a não ser fugir e se esconder. Né? Éramos como pragas que estavam se protegendo para não ser exterminadas. Era essa a realidade. Né? E nós fugíamos, mas não parávamos de pregar e levar a boa nova a toda criatura, como Jesus nos explicou, como ele nos pediu. E aonde nós íamos, nós nos adaptávamos. Nós falávamos a língua do lugar, nós seguíamos as leis do lugar, as regras do lugar, vivíamos e trabalhávamos como aquele lugar, casávamos e dávamos em casamento segundo as regras do lugar. Nossas celebrações eram feitas na língua nativa e eram feitas usando os elementos das línguas nativas. Mas hoje, no nome de uma tradição, que é a tradição dos homens, não é lei divina, se critica as missas. Alguns falam assim, não, a missa de sempre, a missa de sempre. Qual é a missa de sempre? A missa de sempre, nos primeiros 2, 3 séculos, a missa era totalmente diferente do século IV, do século V, do século VI. Né? Até o século XVI, as missas variavam absolutamente. E depois do século XVI, ainda há variações. Nós temos mais de 20 ritos litúrgicos diferentes hoje na igreja, fora os ritos dos nossos irmãos protestantes. Estou falando só na igreja católica, são mais de 20 ritos. Ainda tem os ritos dos irmãos protestantes. Mas dentro da igreja católica, algumas pessoas ficam. A missa de sempre, porque a tradição, isso é tradição dos homens. Não é a tradição, não é a lei de Deus. Do mesmo jeito que eu vejo de vez em quando uma verdadeira confusão. Fulano, Bernardo, eu queria chamar fulano para ler. Sim, ele lê bem, pode chamar. Ele está de bermuda. Entrou alguém aqui. Oh, Maria Lúcia, boa noite, paz e bem. Ele está de bermuda, Bernardo. E não, isso não é roupa de ir fazer leitura. Eu não conheço em lugar nenhum que Jesus tenha dito que existe roupa para fazer leitura. Aliás, se a gente olhar bem, nem nos documentos litúrgicos tem isso. Isso não é uma lei divina, isso não é uma lei da igreja, isso é uma tradição dos homens. Sabe, a gente tem que parar de misturar as coisas e parar de seguir uma tradição criada por nós e ignorar o que voltou, beleza. Parar de seguir uma tradição criada por homens e seguir o que Deus nos ensina. Sabe, eu fico impressionado a facilidade com como algumas pessoas condenam e excluem os nossos irmãos. Não, fulano nessa situação não pode isso, cicrano nessa situação não pode aquilo. Espera aí, pessoal. Devagar com a dor, que o santo é de barro. Vamos tomar cuidado com isso. Mesmo que haja situações onde uma pessoa não possa, outra pessoa não possa, não cabe a nós dizer quem pode ou não pode. De vez em quando eu ouço, não, fulano que fizer isso está condenado ao inferno, ele vai para o inferno. Eu não sei. Eu não conheço, por parte da igreja, uma lista de quem está no inferno. Se a igreja não sabe, como é que você sabe? Né? E mesmo que isso possa ser verdade, se no último instante de consciência alguém se arrepende sinceramente do pecado cometido, qualquer que seja esse pecado, Deus o receberá de braços abertos.
Ah, Bernardo, lá vem você com essa história. Não, não sou eu que venho com essa história. Isso está na Sagrada Escritura. Né? O bom ladrão, Senhor, quando estiver com teu pai hoje, lembra-te de mim. E observa bem, ele era tão ciente dos pecados dele que ele não tem coragem de pedir o céu, ele tem coragem de dizer assim, lembra-te de mim. Fala de mim para o teu pai. Nota, ele não tem coragem de pedir sequer o perdão, mas Jesus viu que ele se arrependeu dos erros que ele tinha feito, que não necessariamente são os erros que o colocaram na cruz, porque a gente não sabe. A gente não sabe. E é o que Jesus fala? Meu filho, antes que o dia acabe, tu estarás comigo no paraíso. Então, não cabe a nós aqui ficar dizendo que fulano ou cicrano é errado, fulano ou cicrano não merece, fulano ou cicrano não é digno. Né? Cabe a nós acolher, proteger, amar e cuidar dos outros. Esse é o mandamento divino. Eu achei muito interessante quando, numa entrevista recente, perguntaram ao Papa, o senhor gosta de música? Ah, eu gosto de música clássica e de tango. É natural, né? Argentina, né? Tinha que gostar de tango. Mas o senhor dança tango? Um portenho que não dança tango não é um portenho. Sabe, é natural, dançar é natural, se alegrar é natural, ir num baile, numa festa é natural. Aí vem alguém e começa, não, baile não pode ir, porque não sei quem disse que quando você entra no baile, o anjo fica na porta, não entra no baile. Tá, pessoal, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a graça divina não te alcança no baile? Deus está em todo lugar. Não vai ser um baile que vai impedir ele de estar do seu lado. Deus te ama. Deus deixou a imortalidade, assumiu a mortalidade, as fragilidades corpóreas. Deus morreu por você. Acha que vai ser um baile que vai fazer diferença? Ele vai estar do seu lado. E se você estiver no baile com uma postura ética, uma postura correta, uma postura sadia, ele vai estar do seu lado e vai estar feliz. Se você, por outro lado, estiver fazendo um monte de maldade fora do baile, ele vai estar do seu lado e vai estar triste. Porque o problema não é o baile. O problema é como você se comporta. O que deixa Deus triste é quando você não ama o seu irmão. É quando você não ama a sua irmã. É quando você despreza uma pessoa. É isso que deixa Deus triste. É isso que vai te levar à danação. O que vai te levar à salvação é cada vez que você ama uma pessoa. É cada vez que você cuida, protege. Você se preocupa com uma pessoa. As regras, as tradições humanas, temos que tomar muito cuidado, porque algumas delas vão fazer aquilo que o profeta Isaías fala. Vocês vão louvar nos lábios, mas vão se afastar dele no coração. Eu peço a vocês, não façam isso. Caminhem com Jesus. Por mais difícil que seja, sempre vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a minha reflexão de hoje. Né? Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Né? É interessante porque esse Obrigado, Lázaro. Obrigado. Parabéns, doutor Bernardo. Obrigado. Sabe, hoje é o Dia Mundial no combate ao tráfico dos seres humanos. Né? Hoje é dia de Santa Josefina Baquita, uma negra que foi escravizada, foi sequestrada, uma história muito difícil. E sabe, quando você
ver as fotos dela, você vê outro dia um padre me contou essa história. Ele esteve lá na cidade dela, né, conheceu o convento que ela viveu, conheceu uma série de locais, e ele viu uma série de fotos. E ele dizia que era muito interessante, que ele olhava as fotos das irmãs que conviviam com ela, e eram fotos comuns. Mas quando ele via as fotos das pessoas que não eram do convento, mas que se encontravam com ela, havia uma admiração no olho das pessoas, as pessoas gostavam de vê-la, né? Já havia ali um sentimento diferente para ela, né? E aí, novamente, eu fico pensando, se não é um pouco isso que a gente está falando. Aquelas pessoas simples olhavam para ela e já sentiam, né, aquela coisa da lei divina, né, a lei do amor, do cuidado, da proteção, né? Então, é uma coisa para refletir também, né? Tá chegando a hora, eu vou me despedir. Amanhã, 19h30, a gente está junto de novo, tá? Até lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Josefina, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos caminhar com Jesus, vamos nos cuidar, proteger os outros, para vencer logo isso e para a gente seguir adiante. Hoje sempre, vamos caminhar com Jesus. Até amanhã. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.